de Emmanuel, cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Os peregrinos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de inquinar afirmativas evangélicas, desviando-as rumo a falsas interpretações. A recomendação de Jesus referente à inquietude é das que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois que o Cristo aludiu aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmos na qualidade de flores, quando não passam de plantas espinhosas. Não pede admiração alheia, floresce no jardim da atmosfera, enfeita a alegria ou consola a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando lhe fenece o próprio brilho, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Será que o ocioso toma igualmente o padrão do lírio em relação à sua existência na humanidade? Recomendou Jesus que o homem não guardasse ansiedade nociva relativamente à comida, ao modo de trabalhar, ao vestuário, às questões acessórias. Ensinou que o dia, representando a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si mesmo. Isso é incontestável. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se nas aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se. Mestre Jesus, nós te agradecemos, tu que conhece profundamente a nossa história, por ter nos dado como bênção o não trazermos na memória a causa das nossas provas, das nossas angústias, das dores que no caminhar de agora não encontraríamos respostas. Mas graças a Ti, graças ao Consolador que nos prometeste e aqui conosco estar, podemos intuir da necessidade, da busca incessante da vivência dos Seus ensinos para a libertação e a tão sonhada felicidade plena. Que o Teu amor nos envolva e que assim seja. E mais um lembrete, por favor, escrevam suas perguntas para o painel de perguntas e respostas com os palestrantes Arthur Valadares e Simão Pedro. Entregue essas perguntas aos nossos voluntários que estão com o crachá escrito voluntário, por favor. A sessão do painel de perguntas e respostas terá início hoje às 16 horas, às 4 da tarde. E para os ouvintes da nossa Rádio Espírita, vocês podem fazer as perguntas através do Facebook. O endereço da página é facebook.com/Rádio Espírita Net. Nosso primeiro palestrante de hoje é Arthur Valadares. Seu tema é o Evangelho ante a pós-modernidade. Arthur Valadares de Freitas Santos é natural de Patrocínio, Minas Gerais, e atualmente reside em São Paulo, onde cursa doutorado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos. Estudioso e pesquisador do Evangelho e da doutrina espírita, tem atuado como orador espírita em âmbito nacional e internacional. É também colaborador da Associação Espírita Obreiros do Bem, na qual é um dos fundadores e coordenadores
do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, Paulo de Tarso, criado em meados de 2014. Por favor, vamos receber nosso querido palestrante, Arthur Valadares. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, desde já parabenizando a todos os trabalhadores, a todos os voluntários, pelo belíssimo trabalho que têm feito nessas terras em prol da doutrina, em prol do Evangelho do Cristo. Sabemos ou imaginamos as dificuldades desse trabalho de fronteira, de abrir mesmo picadas, né? Então, que Jesus lhes abençoe, lhes inspire sempre. Saibam que contam sempre com as nossas melhores vibrações lá do Brasil e, quando possível, estarmos aqui presentes, contribuindo dentro da nossa possibilidade para que vocês sigam adiante com essa fé, com essa entrega, com essa dedicação. E rogamos desde já que esse mestre de amor e de bondade nos inspire para que todos tenhamos nesses momentos em que nos reunimos, em que nos confraternizamos, tenhamos aqui momentos de alimentação da nossa alma, de fortalecimento do nosso coração, da nossa fé, da nossa esperança. Porque é isso que alimenta a nossa alma. Essa comunhão de ideais, essa comunhão ou esses momentos em que partilhamos da convivência com corações que sintonizam conosco no mesmo ideal, nos mesmos anseios, nas mesmas metas. Isso é o pão da alma. É isso que nos fortalece, e era esse um dos sonhos, inclusive, de Kardec, quando falava da importância dessas reuniões, num artigo interessante que ele vai ter na Revista Espírita, já de 1868, dezembro, se não me engano, quando ele vai falar, um artigo extenso, o Espiritismo é uma religião, e um dos pontos que ele vai tratar é justamente esse, um dos objetivos do Espiritismo, que é esse religamento, propiciar essa reconexão entre criaturas que se afinizam para que dessa conexão, dessa comunhão, uma força ainda maior possa surgir, amparando a todos no seu processo de transformação. Porque sabemos, o mundo passa pelas dificuldades da transição, o mundo tem as suas lutas, e mais do que nunca precisamos estar fortalecidos para que sejamos realmente escoras lá fora, fundamentos onde Jesus possa encontrar solidez para a construção e para a edificação da sua obra. Se nós, que temos o Consolador em mãos, estivermos desconsolados, a quem poderemos consolar? A quem poderemos amparar? Então é preciso que a gente se volte e aproveite esses momentos para nos fortalecermos, para mitigarmos aí as dores, dividirmos os fardos, para que todos consigamos seguir adiante, avançar juntos fazendo o que nos compete. E o propósito desse tema é fazer uma reflexão, uma análise panorâmica. A gente não dá para aprofundar muito, porque é um tema muito vasto, mas para a gente ver o quanto a mensagem do Cristo permanece tão atual. Apesar de 2000 anos de profundas transformações na sociedade, na civilização, no entendimento de vida, na cultura, enfim, a mensagem de Jesus continua falando como nenhuma outra aos grandes problemas fundamentais do ser humano. Uma era de um progresso material quase que inimaginável. Se pensarmos no progresso que tivemos nos últimos 20 anos, muitas pessoas chegam a duvidar do que nós temos hoje, e pelo que foi esses últimos 20 anos, nós podemos vislumbrar o que serão os próximos, em termos de progresso material. Um mundo praticamente conectado, um mundo simultâneo, um mundo onde nós todos sabemos tudo o que acontece a todo tempo, em todo lugar. Um mundo de desenvolvimento científico inimaginável, desenvolvimento na medicina, enfim, desenvolvimento gigantesco no âmbito material, mas ainda com muitas falhas e muitos ajustes a serem feitos no âmbito moral. Em 1965, Emmanuel psicografa uma mensagem para Francisco Cândido Xavier na França. Quando por lá ele passava, essa mensagem encontra-se no livro Entre Irmãos de Outras Terras, e Emmanuel vai intitular a mensagem, o título da mensagem vai falar Supercultura e Calamidades Morais. Como já prevendo o que nós vivenciamos hoje. E ele então vai falar, apesar de todos os progressos que nós vemos naquela época e o que nós vemos hoje,
ele vai falar de duas calamidades morais que avançam de maneira assustadora. Definirá ele calamidades morais do materialismo, o suicídio e a loucura, que talvez hoje seja atualizada para transtornos psíquicos, emocionais, enfim. O suicídio e a loucura. Em 1965, Emmanuel já nos descortinava um pouco desse horizonte que hoje vivenciamos, com números alarmantes dessas duas calamidades que já se tornaram verdadeiras pandemias e que a humanidade se vê a braços tentando lidar com elas. A depressão já, segundo os panoramas da OMS, em breve se tornará a doença, a enfermidade mais incapacitante do mundo, alcançando da ordem de 400 milhões de pessoas em nosso planeta. O suicídio com crescimento avassalador, principalmente entre aqueles que ainda têm uma vida inteira por facear, por realizar, por conquistar, os jovens. Os números aqui nos Estados Unidos, recentemente vi uma reportagem em que uma das responsáveis por colher esses dados se dizia realmente impressionada, porque em algumas faixas etárias o número de suicídios ou de tentativas havia simplesmente triplicado em poucos anos. Então são calamidades que, apesar de todo esse avanço, a humanidade ainda não conseguiu encontrar os meios de lidar com ela de maneira a mais adequada. É mais ou menos esses são mais ou menos alguns dos frutos dessa era que nós chamamos a era pós-moderna ou o hipermodernismo. Não existe um consenso entre os filósofos se de fato estamos na pós-modernidade, para alguns continuamos na modernidade, mas enfim, todos eles chegam a um certo consenso de algumas características desses momentos que nós vivenciamos hoje. São 5, selecionei aqui 5 das características principais desse chamado pós-modernismo, para a gente ver como elas estão, de certo modo, intimamente relacionadas com isso que nós vemos, esses frutos dolorosos desse modelo, desse paradigma de sociedade de vida que ainda rege a grande maioria das existências. Nós veremos como que essas 5 características destoam profundamente daquilo que é a proposta central da mensagem do Cristo, que há 2000 anos ressoa, convidando as criaturas a um novo entendimento da vida, a um novo entendimento do universo, a construção de uma vida realmente mais plena e mais feliz. Eu me recordo de uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, já também descortinando um pouquinho daquilo que viria a ser a nossa era. Uma pergunta que ele fez há 160 anos atrás, ou um pouco menos. Mas a questão 942 de O Livro dos Espíritos, aquela que vai preceder outra pergunta também muito vinculada sobre o desgosto pela vida, que culmina muitas vezes no suicídio, Kardec pergunta, ele afirma primeiro e depois pergunta, ele diz, olha, tem muitas pessoas que acreditam que essa ideia de felicidade, de uma felicidade possível, nada mais é do que uma ilusão, uma quimera, que viver é mesmo cada um suportar a sua, entre aspas, desgraça e ir tocando em frente. Será mesmo isso? Será que a felicidade é mesmo uma utopia de pessoas otimistas, de espiritualistas que vivem fora desse mundo ou fora da realidade? Ou existirá realmente essa possibilidade para o ser humano? Apesar de todas as lutas que ele faceia na sua vida, todas as vicissitudes, é possível realmente viver uma vida feliz? É possível realmente acreditar na felicidade? Essa pergunta foi feita há 160 anos atrás. E hoje, como nunca, vemos inúmeros corações perdendo as esperanças, desesperançando, se é que existe essa palavra, mas desesperançando quanto à possibilidade de alcançar essa felicidade, quanto à possibilidade de ter uma vida serena, de ter uma vida plena, apesar das lutas naturais. Talvez um dos maiores males da atualidade seja justamente essa perda de sentido, essa perda de sabor pela vida, que culmina naquela que é a condição mais difícil de viver, quando a vida se torna um fardo, quando perdemos o sentido, a alegria e o sabor da vida. Então, uma pergunta muito atual de Kardec. E os espíritos então respondem, de fato, existem muitas pessoas assim. Se as existiam naquela época, quiçá hoje. Mas essas pessoas
se comportam como doentes, a quem foi dada uma receita ou uma dieta, mas que desejariam se curar sem aplicar a receita ou a dieta às próprias vidas. Em outras palavras, eles estão dizendo: é possível sim alcançar esse estado a que chamais felicidade, dentro da condição em que estáis. A felicidade relativa ou a felicidade possível que a vossa condição espiritual permite. E existe uma receita para isso. Existiu um médico, ou existiu alguém que compartilhou a sua experiência, uma experiência que, se aplicada à vida de cada um, vai aos poucos conduzindo a pessoa a esse estado de espírito. Porque precisamos entender que a felicidade não é uma meta, a felicidade é um estado de espírito ou uma maneira de caminhar. Então existiu, sim, não é uma receita essencialmente nova, tão antiga quanto a criação, mas que a grande maioria das pessoas almeja esse estado sem atentar ou sem se dispor a aplicar essa receita à própria vida. Como alcançar um estado de felicidade e harmonia se eu não quero disciplinar as minhas emoções? Se eu não quero disciplinar as minhas paixões? Se eu não quero zelar pela saúde do meu corpo, pela saúde do meu espírito? Se eu não quero me conhecer? Se eu não quero trabalhar emoções e pensamentos? Se eu não quero me libertar da ignorância, conhecendo a vida espiritual, ampliando o meu entendimento da vida? Como nutrir no mesmo coração, no mesmo espaço, ódio e alegria, ou ódio e felicidade? Como nutrir no mesmo espaço, no mesmo coração, harmonia e rancor e mágoa? Então, como esperar esse estado se eu não estou minimamente disposto a aprender a perdoar, a ser mais humilde, a vencer o ciúme, a inveja? Enfim, nós queremos aquela paz prometida por esse divino médico, que nós sabemos quem é, mas queremos continuar adotando os mesmos padrões de vida e as mesmas maneiras de reagir perante as dificuldades. Assim, não há nem sensatez nesse tipo de postura. Como esperar resultados diferentes, tomando sempre os mesmos caminhos, tomando sempre ou adotando sempre os mesmos procedimentos. Então é uma questão que vale a pena, porque quando a gente for olhar para essas 5 características dessa hipermodernidade, que é ainda que as características que regem a grande maioria das vidas, nós vamos entender um pouco melhor porque tantas criaturas descreem dessa possibilidade de alcançar a felicidade, porque não estão dispostas a abandonar ou a deixar para trás, a renunciar a velhos padrões. E aí eu me recordo de uma frase de Krishnamurti, quando ele diz: não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Se você está fazendo tudo como a grande maioria tem feito, o resultado está no mundo, escancarado para todos nós. Esse modelo de vida, pautado por esses valores, não está dando certo. Os nossos jovens, colhidos por esse modelo de vida, de entendimento, o resultado está escancarado perante os nossos olhos. Esse modelo não está dando certo. Então não é sinal de saúde adaptar-se a esse modelo. É preciso, de certo modo, ser revolucionário, mas não a revolução por meio da agressividade, por meio daquela inconformação de pijama ou de sofá, que a gente ataca o mundo inteiro, sem se dispor minimamente a ser o fermento da renovação na comunidade, na família onde estamos. É preciso que a gente passe a pensar melhor, a entender melhor a nossa ação. Porque às vezes, de um foco pequenino de mudança, que lida, ou que encara a vida de maneira diferente, muitas e muitas outras vidas terão ali a oportunidade de enxergar esse outro paradigma, que talvez não teriam de outras maneiras. Como dizia nosso querido Francisco, tome muito cuidado com a sua vida, porque talvez ela será o único evangelho que seus irmãos poderão ler. Então tome cuidado, porque às vezes, quando estamos desatentos, nós somos colhidos e quando percebemos, estamos vivendo esses paradigmas, apesar de todo o conhecimento espiritual
Estamos nesse ritmo alucinante, estamos colhidos por essa aflição, por essa angústia que esse mundo altamente veloz, na definição de alguns sociólogos, esse mundo líquido, onde não há rigidez, onde não há solidez para a construção de valores, para uma edificação estável de paz de espírito. Daqui a pouco nós estamos vivendo nesse ritmo. Porque é muito forte, é ainda um movimento de multidão, que se nós estivermos muito atentos com o nosso processo de individuação, não de individualismo, nós somos colhidos por ele. Porque essa é a grande transição quando nos aproximamos da mensagem do Cristo. Deixar a condição da multidão e passarmos à condição do discipulado. Porque a multidão é aquela que segue os paradigmas, é aquela que segue o movimento da massa. Mas o discípulo é aquele que finalmente começou a tomar em suas mãos as rédeas da sua vida. Não para desprezar a multidão, mas sim para servi-la, para estar a serviço dela, principalmente com a própria vida. Porque um desses que se desconecta desse paradigma e começa a viver um diferente, se torna ali aquele fermento que vai levedando aos poucos toda a massa. Vide exemplos que mudaram as suas comunidades, que mudaram o mundo ou a época em que viveram. Muitas vezes com imensos sacrifícios, com imensas lutas, mas não por acaso marcaram a história da humanidade, marcaram muitos corações. É esse o sentido da nossa reflexão hoje. Perceber como que essa receita que está em nossas mãos não tem sido de fato aplicada muitas vezes. E o resultado está aí. Se quisermos realmente começar a construção desse novo mundo, dessa nova era ou dessa nova humanidade, como Paulo tanto falava, a partir de um novo Adão ou de um novo modelo, nós precisamos nos dispor a adotar esse padrão de vida, nos moldar por esse modelo, para que aos poucos sejamos essa inspiração para os demais. Então, acho que essa é uma reflexão que vale a pena ser nutrida por todos nós. Pois bem, quais são essas 5 características? Aqui a gente vai passar bem brevemente por elas e vamos fazer um contraponto, né? Vamos colocar em paralelo o que é a característica desse mundo, desses paradigmas, e qual é a proposta do Cristo, e como elas são dissonantes, para que a gente veja o quanto a gente precisa realmente investir nesse outro lado. A primeira dessas características, alguns filósofos que vão tratar disso, nós temos Gilles Lipovetsky, Ernest Gellner e outros que vão falar especificamente sobre esse pós-modernismo. E eles meio que chegam a um consenso em algumas características principais. Todas elas com um ismo no final. Começamos por aquela que talvez seja a raiz de todas elas, porque vai estar associado, como nós aprendemos muito no Espiritismo, com a raiz de todos os outros males. O egoísmo, né? O culto ao ego. E na definição deles, então, um individualismo. Quando o meu desejo, o meu capricho, a minha vontade passa a preponderar sobre o bem comum, sobre o desejo que é melhor para todos, sobre o bem não só para a minha família, não só para os meus, não só para mim, o bem de todos. Então, essa é a primeira grande característica. Um individualismo exacerbado. As criaturas que, para alcançarem o que desejam, passam por cima das outras pessoas, prejudicam a milhões, e a gente vê um fruto doloroso disso aí na corrupção, atingindo níveis jamais imaginados, talvez, aquilo que nós temos percebido lá no Brasil, sobretudo nesses momentos de renovação. Então, essa é a primeira característica do mundo regido ainda pelo materialismo, em que a criatura coloca todos os seus interesses naquilo que é material e é, portanto, atraída ou regida por esse individualismo feroz. Uma segunda característica dessa condição é o que eles chamam de relativismo. Um relativismo moral, no sentido de que não existe uma verdade, não existe algo que transcenda. O universo não tem uma lei moral. É o ser humano que se recusa a entender que existem leis morais que regem o nosso destino. É o ser humano que quer ditar ele mesmo as regras do universo, como a dizer assim, eu defino para mim o que é bem e o que é mal.
Não existe uma definição muito clara do que é bem e do que é mal. Cada um se torna a medida de todas as coisas e cada um se crê capaz de definir o que é melhor para todos, o que é melhor para a sociedade. Enfim, é isso que eles vão chamar de relativismo. Essa liquefação dos valores, né? Essa liquidez. Essa é uma segunda característica que a gente vai ver vai estar intimamente vinculada ao individualismo. A terceira, também um ismo, o imediatismo. A velocidade alucinante dessa era. Até inspirada, movida, né, pelo desenvolvimento tecnológico, que tornou as coisas muito mais rápidas, que propiciou essa conexão, que tem o seu lado extremamente positivo, mas que também, pela desconexão do ser humano daquilo que é natural, da natureza, dos tempos e processos naturais, um ser humano cada vez mais urbano e, portanto, distante da sua proximidade e comunhão com a natureza, que é também fonte da lei divina, o ser humano que vai perdendo essa ideia de processo, essa ideia do tempo que as coisas precisam para desenvolver, sobretudo quando falamos daquilo que é espiritual. Então essa é uma outra característica, esse imediatismo que parece nos consumir, esse tempo que parece como nunca veloz. Uma outra característica. Percebam que todas essas características são portadoras ou trazem para a vida de todos nós profundas aflições e angústias. Apesar de parecerem, apesar de regerem a grande maioria das vidas ainda, as criaturas não percebem que vivem regidas por isso, mas vivem também num regime de constante escravidão, de aflição. Porque esse imediatismo nos consome. Né? Tirar ou virar a folhinha do calendário parece dar uma dor no peito, porque a gente percebe que esse tempo que parece um monstro, então a gente está regido muitas vezes por isso. Nós mesmos nos identificamos com essas características. E aí passamos à quarta. Também um ismo, consumismo. Esse anseio cada vez maior da criatura pelo ter, esquecendo-se ou menosprezando, negligenciando o ser e todas as consequências atreladas a isso. E por fim, desse grupo de 5 ismos, o hedonismo. Um retorno àquela busca exacerbada e desequilibrada pelo prazer. Prazer independentemente das consequências, dos compromissos e etc. Então são essas as 5 características que vão fazer um desenho dessa que é a pós-modernidade. E se olharmos para o mundo, é exatamente isso que veremos. Se olharmos para a nossa vida, muitas vezes, é exatamente isso que veremos. Apesar de todo o conhecimento espiritual. Mas a questão é, como é que nós podemos trabalhar isso? Ou como é que o Cristo, o Evangelho, dialoga com isso há 2000 anos? O individualismo, começando, portanto, pelo começo. Por aquele que é a raiz de todos os males. A própria centralidade do Evangelho, a própria mensagem central do Evangelho já traz em seu bojo, a doutrina espírita também, o antídoto para aquilo que é o individualismo. Não por acaso, a proposta central, tanto do Evangelho como da doutrina espírita, será a da caridade. Não mais aquele movimento de que tudo deve gravitar em torno de mim, todos devem atender aos meus interesses. Eu sou o centro do mundo, eu me coloquei ali no centro do mundo e tudo deve girar em torno de mim. Não mais uma lógica de atração, de puxar para si apenas. A lógica do Evangelho sempre é, sempre foi e sempre será a lógica inversa, é a lógica da doação. É a lógica em que eu me coloco a serviço. E ao me colocar a serviço, recebo da vida. É a lógica inversa. Por isso Jesus diria essa frase e várias outras com o mesmo sentido. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, esse a encontrará. Porque é a lógica que mais nos aproxima da natureza divina, que é em si mesma pura doação. O Criador é o maior doador do universo. Portanto, quanto mais doamos, mais nos aproximamos dessa lógica. Mais nos aproximamos de desenvolver ou desabrochar em nós aquilo que é divino em nós. E aos poucos vamos percebendo que o que de fato nos alimenta não é o que recebemos, mas sim o que nós doamos. O amor que realmente nos sacia não é o que nós recebemos,
Esse é muito bom também, mas o que de fato sacia a nossa alma é o amor que nós doamos, porque esse nunca mais falta. Essa é a lógica que está por trás do diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Porque ela buscava saciar a sua sede em poços, ou seja, em água acumulada. E Jesus vai dizer, sabe qual a água que vai saciar você? A água da fonte. A água que não se acumula, a água que está em constante movimento de doação e por onde passa gera vida, gera felicidade, gera paz. Então o Evangelho já vai de pronto na raiz do problema, renovando essa nossa maneira de entender. Aquilo que nos sacia, aquilo que nos preenche, é aquilo que sai de nós e alcança o outro, levando ao outro felicidade, paz, harmonia. Uma lógica muito diferente. Quem tem vida é quem aprendeu a doar a vida, porque vida é eterno movimento. Tudo aquilo que na criação fica estagnado, nós sabemos o resultado. Veja a água parada, veja a água corrente. Então, uma lógica diferente, que os sábios judeus trabalhavam naquela época de maneira profunda, né? Aqueles espíritos que já avançaram um pouco mais e conseguem ler no livro da natureza divina a perfeição da lei divina. Quando eles trabalhavam a ideia dos 2 mares de Israel. Nós temos 2 mares, na verdade são 2 lagos, mas são chamados de mares. Mais ao norte nós temos o lago de Genezaré, mais ao sul nós temos o Mar Morto. Os 2 são alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão, que nasce nas colinas do Monte Hermon, ao norte de Israel. E ele vem descendo, percorrendo, passa pela Galileia, depois vem descendo, margeando ali, vai chegar até Jericó, e pouco depois ele deságua no Mar Morto. Mas apesar de serem alimentados pelo mesmo rio, os 2 mares tinham características completamente diferentes. O mar de Genezaré, como nós sabemos pelas histórias do Evangelho, era aquele mar abundante, repleto de peixes, repleto de vida, aquela abundância da natureza. Não por acaso Jesus escolheu ali como a sua sala de aula principal, né? Jesus escolheu ali como o seu parlatório. Por outro lado, o Mar Morto, como o nome descreve, era um mar estéril, sem vida. Então os sábios se perguntavam, por que dessa diferença? E então um deles, sintonizado com o alto, responde, porque o mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e permite que elas sigam o seu caminho ao sul. Recebe e passa adiante. Ao passo que o Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão e as conserva em si mesmo. Aquele que recebe e transmite é vivo, é abundante, tem vida plena, tem vida feliz. Aquele que só recebe e congela, cristaliza, é morto. Não é essa uma analogia perfeita para o que acontece com todos nós? Quantos a gente recebe todos os dias desse Jordão de bênçãos que flui do alto? Quanto Deus nos concede todos os dias? Se pensarmos em termos materiais, o ar que a gente respira, que Ele não cobra nada, o corpo que a gente recebeu, a saúde, tudo aquilo que a gente recebeu, né? A família, os recursos monetários, as posses, tudo concedido, tudo recepção do alto. E aí a gente encontra um monte de motivos para reclamar, um monte de motivos para impedir esse fluxo do amor que nasceu das fontes divinas do mais alto da espiritualidade e verte em direção a todos os corações, mas em geral encontra com portas cerradas, com portas fechadas que impedem o fluxo da vida. E como esse fluxo está impedido, todas as sujidades vão ficando ali acumuladas e a vida vai se tornando uma vida cada vez mais infeliz. Portanto, precisamos aprender com o mar da Galileia, e não por acaso Jesus ali viveu, a abrir as comportas e deixar esse fluxo fluir. Porque quando ele flui, ele leva consigo dores, ele leva consigo conflitos, ele leva consigo ideias cristalizadas, ele renova o nosso mundo interior. Por isso quem doa é sempre vivo, porque quem doa sempre se renova. Quem doa saiu da lógica do acumular, porque essa água de poço não sacia a sede da nossa alma, só a água da fonte. Porque Jesus disse, a água que eu te der, e ali a mulher samaritana somos todos nós, no deserto da vida, sedentos
A água que eu te der vai se tornar em você uma fonte, a jorrar para a eternidade. Como a dizer assim, eu vim ensiná-los, meus filhos e minhas filhas, a descobrir a fonte que está em vocês, momentaneamente bloqueada, mas que um dia que você perceber que você traz em você uma fonte, nunca mais vai faltar água. Nunca mais você vai ter sede, porque agora você anda com a água em você. O que te impede de amar alguém? Só você. Mas quando você descobrir que só você é aquele que é capaz de impedir a sua felicidade, aí você descobriu os segredos da vida. Porque aí a gente vai percebendo que não é o que o outro me faz. Como Jesus disse a Pedro, o que te importa a ti, Pedro? Segue-me tu. Não importa se o outro não quer perdoar, se o outro não quer amar, você pode amar. Você pode perdoar. Portanto, seja você aquele que doa. Porque o dia que você descobrir isso, você descobriu a fonte da vida, a fonte viva. Por isso eu me lembro de uma historinha, certa vez uma senhora chegou ao Chico, reclamando das dificuldades do trabalho e tal, reclamando, as pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, as pessoas não colaboram, a gente faz, e os outros não fazem nada, apenas atrapalham. E ele ouviu, com aquela paciência toda, ouviu. Ao final ele pegou nas mãos dela e falou apenas assim, minha filha, minha irmã, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Você se nutre do amor que você dá. Esse é o amor renúncia. Esse é o amor divino. Ou seja, solapa pela base o individualismo com toda a sua aflição, porque a criatura que vive acreditando que tudo deve girar ao seu redor, ela está sempre infeliz. Porque as pessoas não atendem às expectativas que ela criou, as pessoas não retribuem o amor que ela deu e ela fica esperando e sofre por isso, as pessoas não compreendem a sua maneira de viver, as suas escolhas, e ela sofre por isso. Mas quando você vai abrindo mão desse retorno e vai aprendendo a valorizar mais a partida, a doação, você vai aos poucos se libertando dessas expectativas que nos fazem sofrer. Como diz Emmanuel, o que nos cansa no exercício do amor são as exigências que criamos para amar. Quanto mais exigências, mais cansativa é uma relação. Quanto menos são as exigências, mais planificante é uma relação. Individualismo, caridade. Veja como o Evangelho dialoga com um dos grandes problemas das nossas vidas hoje. E aí entramos ao segundo ponto, o relativismo, que está mais ou menos representado naquela bonita alegoria de Adão. De Adão e Eva, é uma alegoria muito profunda. Quem está estudando Gênesis com Haroldo aí está percebendo isso. Muito profunda. Mas o que é a proposta da serpente ali, representando essas forças contrárias ou adversárias às leis divinas, né? Essa serpente que depois teve o seu nome alterado na tradição bíblica para Satanás ou diabo, que significa apenas adversário, ou seja, não é um ser, é uma postura de vida contrária à postura proposta pela lei divina. O que ela propõe? Que se coma daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Talvez a melhor tradução no hebraico seja fruto da definição do bem e do mal. Então o que é isso? É o ser humano que usurpa o lugar de Deus e diz, eu não concordo com as suas regras, eu vou definir as regras do jogo. Então no meu universo, o mal e o bem para mim são isso. Então não é mal para mim no meu universo passar por cima de outra pessoa para alcançar o que eu quero. No meu universo não é mal eu roubar milhões que seriam úteis para a saúde, para o desenvolvimento de milhões de pessoas, para os meus benefícios. Por trás de todo equívoco humano, de todo esse processo, você vai ver o ser humano usurpando esse lugar divino e dizendo, eu defino as regras do jogo. É isso que está simbolizado ali naquele fruto. Tanto é que a serpente fala, sabe por que ele não quer que vocês comam desse fruto? Porque quando vocês comerem, ele sabe que vocês se tornarão como ele. É o homem que se torna Deus. É o antropocentrismo levado ao seu extremo. O homem é a medida de todas as coisas. Então, eu sei o que é bem e mal.
A gente não percebe que existe, para além da subjetividade de cada um, uma definição clara do que seja bem e mal, como os Espíritos vão trabalhar na questão 629 em diante do Livro dos Espíritos. O que vai mudar, o que é relativo, não são o bem e o mal em si, mas o entendimento ou a responsabilização pelo bem e pelo mal. Mas o bem, dirão eles, é claro, o bem é tudo que está de acordo com a lei divina, o mal, tudo que dela se afasta. E a lei divina é sempre o bem para todos, e o mal, tudo que afasta-se disso. É o relativismo. É a definição que André Luiz ouve no livro Ação e Reação do ministro Sanzio, quando Hilário pergunta: benfeitor, o que é bem e o que é mal? E ele então fala: vamos fugir dos excessos, com todo respeito à filosofia, que adoro, mas vamos fugir do excesso de raciocínio, porque muitas vezes a gente cria os sofismas para justificar o injustificável. Vamos ficar no simples. Ele fala: o bem é justiça, progresso, felicidade e paz para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas do nosso caminho. Veja que ele fala não só seres humanos, todas as criaturas do nosso caminho, de modo a envolver toda a criação. Isso é o bem. Mas o mais interessante é a definição de mal. O que é o mal? É tudo isso só para mim. Ou só para os meus, só para a minha família, só para os que eu amo. Isso é o mal. Veja que definição de mal bem diferente do que a gente imagina. A gente geralmente associa o mal ao grande criminoso. Mas e esse mal aí que todos nós nos vinculamos no dia a dia? Quando eu penso muito na minha família, no egoísmo familiar, e quero dar um jeitinho para os meus e os outros que se virem. É a mesma questão, é o relativismo. Quando eu relativizo, quando eu me coloco como centro, um fruto do individualismo, e digo, não, agora eu defino aqui. É o que Sócrates foi trabalhar também no seu diálogo com Protágoras, no famoso diálogo com Teeteto também, né? No livro Teeteto, quando eles vão falar sobre o diálogo sobre o conhecimento, em que Sócrates vai questionar essa questão do relativismo levado a últimas instâncias. E ele vai falar assim, Protágoras propõe, né, até com essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, e vai dizer que é tudo subjetivo. Então Sócrates vai questionar essa subjetividade levada ao extremo. E ele vai falar assim, mas se toda opinião é verdadeira, ou se tudo é subjetivo, se cada um é capaz de definir por si o que seja a verdade, então a verdade de que isso é falso também é verdadeira. Então ele vai dar um nó, como Sócrates era muito hábil, ele começa a fazer questionamentos, então ele diz, o fato do relativismo ser verdadeiro é em si mesmo um argumento que se autodestrói. Porque se o relativismo é verdadeiro, é também verdade aquela posição que diz que o relativismo é falso. Portanto, é um argumento que não se sustenta filosoficamente ou de maneira argumentativa. Então ele vai construindo o seu diálogo com Teeteto, com Protágoras, mostrando que há também uma verdade objetiva, que para nós aqui estão figuradas na lei divina, que vão sendo paulatinamente e gradativamente entendidas e vão aos poucos libertando a criatura a partir desse entendimento e dessa reorientação da sua vida a partir dessas leis. É o que Jesus dirá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade já palatável para cada um de nós, mas sempre essa verdade que também é objetiva, essas leis que são tão antigas quanto a criação divina. Então o homem hoje, relativizando tudo, muitas vezes é o artífice da sua própria infelicidade. Quando passa a justificar ações injustificáveis e torna-se, portanto, infeliz. O homem com um grande intelecto, mas com o coração ainda às escuras, que consegue justificar as ações as mais prejudiciais possíveis. Por isso Haroldo dizia, tenho muito medo das pessoas muito inteligentes, porque elas te convencem daquilo que parece absurdo. E é o que a gente vê muitas vezes no mundo. Aliás, as grandes calamidades hoje do mundo, em geral, por trás disso estão grandes mentes, intelectos, mas às escuras, por conta do individualismo, por conta desse relativismo. O Espiritismo, o Evangelho do Cristo, vai de novo nos convidar àquela posição de restituir a centralidade da lei divina, para que nós possamos não mais desejar que tudo gravite ao nosso redor, mas busquemos gravitar em torno da centralidade das leis de amor, de bem, de fraternidade, que são as leis divinas.
É o que o apóstolo Paulo vai dizer no Livro dos Espíritos, questão 1009, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então o homem que sai do centro, restitui a Deus o seu lugar e passa agora a gravitar em torno das leis, que é o primeiro mandamento que Jesus nos transmite, né? Deus restituído ao centro. A terceira característica, imediatismo. Como falava, creio que isso está muito associado também a esse próprio processo de modernização pelo qual temos passado e que ainda não aprendemos a lidar muito bem. A gente perdeu um pouco do senso de processo das coisas, né? Sérgio Cortella vai usar uma expressão interessante que eu acho bacana de citá-la sempre. Ele vai dizer que é a despamonhalização da sociedade. Porque antes, e muitos de nós talvez tenhamos passado por essa experiência, ainda tive a oportunidade de passar por ela, você desejava comer pamonha. Então o processo começava lá de manhã. Pegar o milho, descascar o milho e tudo, juntava a família inteira, a avó, um ia descascando, outro ia preparando a embalagem, outro ia pôr no fogo. Você ia comer a pamonha no final da tarde. Então a criança crescia com aquela ideia do processo das coisas. Fazer um bolo, vamos fazer um bolo. Então começa, prepara a massa, vamos fazer um pão. Hoje nós temos tudo pronto. O que não é um problema de todo, é avanço também, mas a gente transfere isso para a nossa vida espiritual e acha que espiritualmente o processo se dará da mesma maneira. Só que a Amazon ainda não vende paciência, ainda não vende nenhuma virtude, pelo menos que eu conheça. A gente acha que vai pedir alguma coisa, encomendar e uma semana está na nossa casa. A gente acha que vai dormir impaciente e acordar paciente. Pela manhã, impacienta-se e aí desiste da construção. Então a gente precisa recuperar, e não por acaso Jesus usava muitos exemplos da natureza para nos dizer, é uma semente. O compromisso que você está assumindo agora com o desenvolvimento de uma virtude é um compromisso talvez não para uma encarnação, mas para 2, para 3, para 5, para 10. É preciso passar a viver ou transcender o tempo e aprender a reconhecer o papel também do tempo nas nossas construções, porque o tempo só respeita aquilo que ele ajudou a construir juntamente com o amor. O tempo é o fixador dos valores eternos. Sem o auxílio dele, não construímos na eternidade. É por meio dele que conseguimos a transcendência, que é um pouco que a gente vai falar amanhã. É através dele. E sem o concurso dele, nada se faz realmente que seja eterno. Então é um pouco que a gente perdeu, essa capacidade de lidar com o processo. Mas Jesus já dizia no seu Evangelho, com a vossa perseverança ganhareis as vossas almas. A palavra grega hipomone, que pode ser também traduzida por paciência. Sem paciência e sem perseverança, não conquistaremos a nós mesmos. Sem essa ciência da paz, sem essa habilidade em lidar com o concurso do tempo, nenhuma outra virtude se edificará. É isso que a gente precisa um pouco recuperar. Como? Temos várias maneiras. Essa reconexão com a natureza, a meditação, aos poucos vão nos impedindo de estar imersos nessa fluidez desse mundo moderno, nessa liquidez que parece nos consumir, nos levar de roldão. Tudo tem que ser para ontem, o tempo parece sereno. Viva um dia de cada vez, como aqui foi lido no início. Busca conectar-se com o seu espírito e você vai ver aos poucos que o tempo vai ganhando uma nova característica. Sem isso, estaremos constantemente nessa aflição que essa velocidade nos proporciona. De querer as coisas para ontem e, espiritualmente falando, nós temos que reconhecer que temos milênios sem conta ainda de edificação. Para que pudéssemos estar aqui aprendendo, a espiritualidade superior esperou 4 bilhões de anos, um projeto que começou lá atrás. 4 bilhões de anos preparando a escola para que os estudantes quisessem chegar. E, proporcionalmente, nos últimos milésimos de segundo, nós queremos resultados grandiosos? Como assim? É certo que a velocidade de desenvolvimento espiritual é a velocidade da nossa vontade. Mas é preciso entender também que é preciso ter paciência. E aí passamos à quarta característica, que é a do consumismo, que é o ter em detrimento do ser, que está muito associada àquele diálogo que falei da mulher samaritana, que buscando preencher esse vazio nosso por essa desconexão com Deus, nós buscamos preencher esse vazio que nasce na alma
da desconexão de si mesma e do que há de divino nela, nós buscamos preencher com as sensações, com o que é sensorial. Como diz Prembaba, são como anestesias, que por um momento anestesiam essa dor do vazio existencial, da ausência de sentido para a vida. Mas essa anestesia dura por um tempo e logo depois é acompanhada pela angústia. Então eu tento saciar essa sede nos desequilíbrios do prazer, na busca desequilibrada pelo poder, pela fama, pelo reconhecimento, pela autoridade, pela fortuna. Aquilo sacia por um pouco, mas daqui a pouco aquela dose já não é mais suficiente. Eu preciso aumentar a dose. E mais do que isso, eu preciso aumentar a frequência da dose. E quando vejo, estou completamente escravizado àquele vício. Essa é a raiz de todos os vícios materiais. É o que Jesus diz a ela: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. E quanto mais você bebe dessa água, mais sede ela lhe traz, porque ela de fato não sacia. É como um indivíduo que estivesse muito sedento e fosse buscar saciar a sede na água do mar. Ele bebe, 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 e a sede cresce, 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 numa espiral de necessidade e de angústia. Não que as sensações e as posses sejam mal em si mesmos, mas quando se tornam as finalidades maiores da nossa vida, aí sim. Porque deixaram de ter a conotação que deveriam, meios para alcançarmos a verdadeira saciedade, a verdadeira construção. E aí as criaturas entram nessa espiral de angústia, de escravização, de autoescravização. Então é preciso voltar a valorizar o ser, porque é isso que de fato sacia a nossa alma. Quando os espíritos falam lá da felicidade dos bons espíritos, na questão 967 do Livro dos Espíritos, o que eles vão dizer que é a felicidade dos bons espíritos? Conhecimento de todas as coisas, o bem que fazem, o amor que sentem, nada que é material, é tudo ser. Então o que sacia eles, a felicidade deles é o ser, nada do ter. E a gente parece muitas vezes ir na contramão. E de fato, a sociedade, nesses paradigmas que ainda vemos por aí, parece alimentar isso de maneira assustadora. Você é bombardeado todos os dias pela informação quase que indutiva, uma indução de que você precisa disso. Caso não tenha isso, você não será feliz. E você adquire isso, já tem um novo isso, sem o qual você não será feliz. E você nunca sai disso. Por isso que nós precisamos, como nunca, voltar o nosso olhar para Francisco, para perceber um pouquinho mais o que ele queria dizer com aquela pobreza que não era muito entendida, mas é no sentido de valorizar o ser. Não são as posses em si o problema, mas desde que não se escravize os seus sentimentos a elas. Desde que elas estejam a movimento do bem e da vida. Então Francisco foi um hino, ou um alerta, que o Cristo nos enviou para nos lembrar da importância do ser em detrimento do ter. Porque ele foi ao extremo de não ter nada e mesmo assim mostrar o quanto é possível ser feliz e alegre. Então nós precisamos, como nunca, repensar ou relembrar de Francisco, relembrar de um Chico, para que a gente valorize isso e coloque aquilo que recebemos do alto em termos de recursos a serviço, a movimento da vida. É a quarta característica. Veja como o Evangelho, há 2000 anos, já nos orienta a esse respeito. E por fim chegamos à última, a do hedonismo, que é uma consequência de todas essas outras. Essa busca desequilibrada pelo prazer, em que eu passo por cima de corações, eu firo outras consciências, eu rompo compromissos em busca de momentos de prazer, tentando suprir esse vazio existencial. Mas o Evangelho sempre nos falou a respeito de fidelidade, compromisso, lealdade, que ferir o outro é ferir a mim mesmo, que lançar sementes amargas no sentimento do outro é lançar sementes ou criar para mim uma colheita amarga logo ali mais adiante. É preciso atrelar essa busca ao prazer, que é também divino, ao compromisso, ao bom senso, ao equilíbrio, à ponderação. Caso contrário, nós vemos aí o que pulula hoje no mundo, uma sexolatria desequilibrada, levando tantas e tantas criaturas a enormes complexos e conflitos dolorosos. Essa busca desequilibrada pelos prazeres outros, por exemplo, que a fama pode proporcionar, o reconhecimento. Criaturas que fazem
enormes violências consigo mesmas para alcançarem aquele estado lá em cima, que destroem muitas vezes o corpo físico para se tornarem mais atraentes, muitas vezes tentando saciar essa sede que não está sendo olhada. Então eu me lembro de um diálogo que Chico tinha certa vez com os seus sobrinhos a respeito de sexualidade. Certamente ele falava para eles a respeito de compromisso, de fidelidade, né? de atrelar aquilo ao amor profundo, não ser apenas uma coisa descompromissada, enfim. E ele foi dando algumas orientações. E uma hora um dos sobrinhos voltou para ele e falou: mas tio, que era que você vive? Você vive na pré-história, né? Que era que você vive? E o Chico então se voltou para ele e disse: filho, eu vivo na era da consciência. De que adianta buscar alguns minutos desse prazer sensorial se isso vai me custar muitas vezes depois séculos reparadores? Como diz André Luiz, quantos séculos para reparar alguns minutos? Então a gente precisa olhar, né, com respeito, com carinho, mas adotar posturas diferentes, para que a gente possa ser, onde estamos já, uma semente de mudança. E a mensagem de Jesus para esses tempos pós-modernos parece tão atual como há 2000 anos, porque afinal de contas, o Evangelho não é dele, como diz Paulo, o Evangelho é de Deus. E tudo que é de Deus é eterno e transcende todos os tempos, todas as culturas e tudo que possa existir de transitório. A mensagem segue viva, o convite àquela paz prometida segue ecoando, mas para tanto é preciso que nos disponhamos, como aquele cego de Jericó, como tantos outros, a levantar e ir até ele. Vinde até mim é a proposta. Jesus segue de braços e mãos abertos a todos os que se dispuserem, mas é preciso que cada um de nós, olhando para a nossa vida, para aquilo que a rege e orienta ainda, possamos identificar o quanto precisamos de fato ir até ele. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire, que possamos seguir adiante com muita esperança e com muita fé de que a felicidade é sim possível e haveremos de conquistá-la e começar a construí-la desde já. Muito obrigado.